Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo dia do mês de maio. Vamos ouvir nessa terça-feira o que é que nos diz a palavra de Jesus Cristo e procurar trazê-la para o nosso dia a dia atual. E assim nos fala segundo São João. Os judeus rodeavam-no e disseram a Jesus: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vos disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois dos meus. Dos meus escutam a minha voz, e eu conheço a eles, e eles me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderá, e ninguém vai tirá-los de mim. Meu Pai que me deu é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-los de mim. Eu e o Pai somos um só. Veja, esses mistérios da forma como Jesus falava é complexo e precisa que a gente possa pedir a santa sabedoria divina para procurar entender essa lógica de Ele e o Pai ser um. Se nós pedirmos, nós receberemos. Então vai de cada um querer ou não compreender com mais profundidade. O importante é o que Jesus respondeu aqui para nos ser aplicado no dia a dia. Ele foi questionado porque não dizia de fato se era o Messias ou não, aquela pessoa esperada para fazer o que ele fazia à época, que era orientar o povo sobre qual que é a vontade de Deus junto aos mandamentos e como lidar com a vida aqui na Terra nessa passagem de 80 a 100 anos. Como lidar não só naquele período, mas em todo o subsequente, porque de tempos em tempos Deus enviava nós chamamos de profeta, né? Para orientar a humanidade. E assim foi antes de Jesus, quando veio Buda, quando veio Cristo, também antes, e assim sucessivamente até o último, que foi Jesus Cristo. E o que Jesus disse foi o seguinte, que as obras que ele fez falavam por si só, né? As obras quais foram? Além de perdoar os pecados, principalmente curar as pessoas depois de perdoar-lhes os pecados, porque justamente ele nos deu a entender que é o pecado quem leva aos problemas da vida, os problemas físicos, espirituais, os acidentes, tudo é uma forma da natureza divina nos chamar a atenção. Eu acredito que essa é a melhor compreensão que nós podemos ter quando acontece alguma coisa com a gente, nos chamar a atenção para a reflexão e para a reorganização, reorientação da nossa vida. Portanto, se alguma coisa de errado ou de difícil você está passando, não se reclame, mas reflita em que você pode ter incorrido em erro para chegar até esse ponto. Qual que é a mensagem da dificuldade que você está passando frente à forma que você vivia, que você precisa melhorar ou mudar, para que nós transformemos as dificuldades em progresso. As dificuldades, elas aparecem quando a soma dos nossos erros, dos nossos pecados são meio grandes e enche o saco da natureza divina para não mais caber ser depositado ali. Aí ela, que não quer que a gente se perda mais e mais até perder a nossa vida, ela nos manda algumas dificuldades para nos barrar, sabe? Para nos forçar a refletir. Por isso que quando a gente fica doente, a gente não consegue fazer muitas coisas, que é o momento onde você precisa usar a mente para se curar. E aí existem até estudos que quando você pensa positivo, organiza sua mente, recicla ela, tira tudo que é de ruim, deixa boas coisas lá, a sua saúde melhora. E não melhora só a saúde física, não, a mental também melhora, a espiritual também melhora. Acredito que está tudo conectado. E Jesus aqui disse, né, que ele veio para chamar a atenção daqueles que o Pai lhes deu. E os outros que não observavam isso era porque não era da turma de Jesus Cristo, dos filhos de Jesus Cristo. Por isso que duvidavam dele.
Por isso que é importante a gente buscar essa compreensão do que Jesus Cristo nos ensinava e buscar aplicar seus ensinamentos no dia a dia para que a gente realmente possa ter essa proteção divina. Existe uma hierarquia que acredito que ela não vai deixar de existir. Deus, Jesus Cristo, nós aqui na Terra. Portanto, nas nossas limitações, eu acredito e tenho aplicado e dado certo na minha vida, que o melhor caminho é a gente pedir, como Jesus mesmo nos ensinou, peça ao Pai, mas na nossa causa de pedir, a gente vai entregar tudo às vontades de Deus, porque as nossas limitações não nos permitem ver todos os ângulos daquilo que a gente quer, e muitas vezes alguma coisa que a gente quer pode não ser bom para a gente. E quando a gente entrega tudo na mão de Deus, pede e coloca na mão dele para que seja feita a vontade dele, além de nós estarmos reconhecendo o poder dele e a influência dele na nossa vida, nós vamos estar dizendo: olha Deus, o Senhor tudo sabe, então o que for para ser bom para mim aconteça, e o que não for para ser bom para mim, para o próximo, desse pedido que eu estou lhe colocando, que não aconteça. E pensamos sempre em sabedoria e busquemos essa conexão diária, porque essa conexão diária quem vai nos fazer compreender a vontade, a mensagem que a espiritualidade divina vai colocando. Isso vai fortalecer nosso anjo da guarda, quem chama de anjo da guarda, os guias espirituais, para quem chama de guias espirituais, né? Toda essa parte espiritual que todos nós temos, que se nós aprendermos a ouvir e fazermos por merecer, que ela nos ajude e se conecte com a gente, com toda certeza a gente vai melhorando cada vez mais a nossa vida e vamos seguindo sempre um passo firme de cada vez. Portanto, não é as dificuldades que devem nos parar, elas devem ser utilizadas para nos ajudar a refletir aonde nós precisamos melhorar. Por mais agoniante que alguém possa estar passando, mas use essa agonia para que você possa compreender o que você precisa melhorar na sua vida, e dessa forma peça a Deus uma chance, que Ele com toda certeza, se Ele sentir comprometimento, Ele tudo sente, independente da gente falar ou não, o mal só sabe da nossa vida se nós manifestar. A partir do momento que eu abro a boca e falo, Ele sabe, mas Deus sabe inclusive o que está no nosso íntimo. No nosso íntimo o mal não tem acesso, e é o que eu acredito, pelo pouco que já pesquisei referente. O mal, por isso que é bom a gente ter cuidado com o que a gente fala, né? Porque a partir do momento que a gente manifesta, aí está sendo ouvido pelo invisível e pelo visível. Agora, quando a gente tem só no coração, Deus é quem sabe. Portanto, pensamos, guardemos nossas coisas no coração, peçamos a Deus a sabedoria, a força, a proteção para vencermos sempre. E você que já está vencendo, a gratidão, ajudar o próximo sempre que possível, ter nas orações da gente sempre, até porque quem já vence todos os dias, quem tem um coração bom, já faz tudo isso que eu estou falando, porque é automático, é um estilo de vida, né? Portanto, que Deus possa nos abençoar sempre e estejamos cada vez melhor. Um bom dia a todos, Jesus Cristo nos abençoe sempre.